Pessoal, então, retomando aqui a nossa aula, como eu comentei com vocês há pouco, eu vou estar explicando um conteúdo novo, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre agropecuária e extrativismo, tá bom? Nós vamos ver que essa atividade econômica, ou melhor, elas estão relacionadas com o setor primário da economia, tá bom? Então, dê uma olhadinha aí no áudio de vocês. Se tiver alguém com o áudio ligado, desliga. Mas aí você já sabe, havendo necessidade de fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, você ativa o seu áudio e já faz de forma instantânea, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma caneta para mim. Ok. Então vamos lá. Então, veja só. Quando a gente fala sobre extrativismo, né? Como eu trouxe aqui, ó, o extrativismo ele é a atividade humana mais antiga. Então perceba que a atividade econômica mais antiga do mundo é o extrativismo. Por quê? Porque perceba que até mesmo antes do surgimento da agricultura, os povos que já existiam na Terra, eles praticamente dependiam, né? Eles sobreviviam ali dos recursos naturais encontrados na natureza. Então eles viviam da pesca, eles viviam da caça, eles viviam da coleta de frutos. Então perceba que isso é extrativismo. Por exemplo, a coleta de fruto é extrativismo o quê? Extrativismo vegetal. A caça e a pesca é o extrativismo o quê? O extrativismo animal. Aí depois, com a descoberta da agricultura, aí sim, esses povos também passaram a plantar o seu próprio alimento e passaram a domesticar animais. É quando surge aí a pecuária, tá bom? Então a gente vai falar hoje aí sobre simplesmente as três atividades econômicas mais antigas existentes no planeta Terra, tá bom? Lembrando que a agricultura ela vai surgir junto com a pecuária, né, de forma simultânea, mas aí o extrativismo ele existe desde que o homem existe na Terra, tá bom? Seguindo aqui, eu já comentei com vocês que há milhões de anos, há milhares de anos, antes do início da agricultura, os seres humanos eles viviam quase exclusivamente da coleta de produtos da natureza. Isso a gente já viu. E eu já comentei com vocês que o extrativismo ele pode ser dividido em três categorias. Né? O extrativismo vegetal, por exemplo, a coleta de sementes, a coleta de frutos, a coleta de látex. Professor, o que é látex? Veja, látex é uma borracha, né? Um líquido que é retirado das árvores, mas adiante tem uma imagem que eu vou mostrar para vocês. Essa daqui acaba de 9 e 9,6. Isso. Tá bom. Então vamos lá. Então, repetindo, o extrativismo vegetal, a gente tem a coleta de frutos, coleta de sementes, a coleta do látex, né? Que o látex, ele é o quê? Ele é um líquido que é retirado de árvores, ou melhor, das seringueiras, né? Das seringueiras, por exemplo, na região norte do país. E esse líquido, ele fica sólido, então ele se endurece e ele é utilizado para produzir borracha. Tá bom? A coleta, né, a extração de madeira também faz parte do extrativismo vegetal. Então, por exemplo, alguém tem, por exemplo, uma madeireira, né, na qual ele extrai a madeira do campo e traz a madeira para vender. Isso está inserido no extrativismo vegetal. A gente vai ter também o extrativismo animal, que é bem simples. Ou seja, a captura, né, de animais silvestres, ou seja, a caça e a pesca
São duas atividades econômicas que estão relacionadas com o extrativismo animal. Tá? Mais adiante a gente vai perceber que, por exemplo, a pesca, ela tanto pode se dar de forma artesanal, como ela pode se dar de forma industrial. Mais adiante a gente vai ver a diferença de uma da outra. E o outro tipo de extrativismo é o extrativismo mineral, que está relacionado a quê? Está relacionado à extração de minério, por exemplo, minério de ferro, minério de alumínio, de cobre, né? Da prata, do manganês, do tungstênio. Então, são minerais que estão disponíveis, né, na natureza, que quando o homem realiza a atividade da extração, aí essa atividade vai estar relacionada ao extrativismo mineral. Então, veja só, todos os tipos de extrativismo, ele ocorre de forma tanto artesanal como de forma industrial. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, essa imagem aí. Essa imagem ela está relacionada ao extrativismo vegetal. Por quê? Porque é essa aí a coleta do látex. O látex é justamente esse líquido branco aí, que é como se fosse um leite, que é retirado da madeira. Depois ele vai, né, se solidificar e você pode aí estar produzindo borracha. Então, essa extração aí do látex, a gente pode dizer que ela está se dando o quê? De forma artesanal. Por quê? Porque você percebe aí que você não tem a utilização de máquina, de nenhuma tecnologia aí. A gente tem aqui também outro exemplo, né, do extrativismo vegetal, que é o quê? Que é a extração da madeira. Então, nesse caso aqui já é o quê? Já é de forma industrial. Por quê? Porque essa madeira aí ela vai passar por um processo de industrialização, posteriormente vai resultar em alguns produtos. A gente tem também aqui, ó, a pesca, que está relacionada ao extrativismo animal, é isso? E a gente tanto tem a pesca artesanal, por exemplo, aqui você vê o carinha aqui pescando com um anzol, né? Então uma pesca bem artesanal, bem tradicional. Mas a gente tem também a pesca industrial. Perceba aqui, ó, você tem aqui alguns barcos, né, com algumas redes, na qual você pega aqui, ó, uma grande quantidade de peixe. Então a gente pode dizer que essa atividade aqui, relacionada ao extrativismo animal, ela está se dando de forma industrial. Ok? E a gente tem também aqui, ó, o extrativismo mineral, ou seja, a extração de alguns minérios, se dando de forma artesanal, né, de forma bem tradicional, de forma bem rudimentar, na qual você percebe aí que não é utilizado nenhuma máquina, nenhum recurso tecnológico, isso apenas a força braçal humana. E nessa imagem aqui, o que a gente percebe? A gente percebe a imagem aí de uma mina, né, de uma mina de minério, na qual essa extração aí, ela se deu o quê? Ela se deu de forma industrial. Ou seja, ela se deu em larga escala, aí utilizou-se de máquinas, né, utilizou-se de técnicas e tecnologias para estar realizando aí essa extração. Ok? Gente, até aqui tranquilo? Alguma dúvida com relação aos 3 tipos de extrativismo? Pessoal, quero ver a voz de vocês agora. Não. Não. Não, gente, tranquilo? Suave na nave? Suave na nave? Podemos seguir adiante? Suave. Ok, então partiu, né? Então vamos lá. Se vocês estão dizendo, então vamos adiante. Veja só, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a agropecuária. Pessoal, o nome ele pode parecer estranho, mas é só você fazer isso aqui, ó. É só você dividir, tá? É só você dividir aqui ao meio, ó. Aqui, ó. Então você vai ter agro de agricultura e restou o que aqui? Restou a pecuária.
Então, a agropecuária nada mais é do que atividades relacionadas tanto à agricultura como à pecuária. Tá bom? Seguindo adiante aqui, por exemplo, aqui, ó, a agropecuária, ela compreende a agricultura e a pecuária, como eu falei há pouco para vocês, com o objetivo de produzir alimentos e fornecer matéria-prima. Então, você pode ter aí, por exemplo, a agricultura. Você pode nela estar plantando a sua subsistência, ou seja, produzindo o seu próprio alimento, como também você pode plantar algum tipo de matéria-prima que vai ser utilizada na indústria posteriormente. Por exemplo, a cana-de-açúcar, né, que você pode usar para fazer açúcar, para fazer rapadura, para fazer o álcool. O algodão, que você vai utilizar aí na confecção de roupas. Então, perceba que na agricultura você tanto pode produzir matéria-prima para produzir outros produtos, como você pode produzir alimentos, como o feijão, o milho, o arroz, né? A macaxeira, a batata, enfim. Então, vamos lá. Com relação à agricultura, o que é que eu trouxe aqui? Ó? A agricultura é uma atividade que consiste no uso do solo, né, para o cultivo de plantas, isso aí com certeza todo mundo sabe. E nós temos aqui alguns fatores naturais, como o clima, o relevo, a composição química do solo, a disponibilidade de água, dentre outros, são condicionantes para viabilizar a produção agrícola. Vamos lá, deixa eu explicar isso aqui. Então, veja só. O clima, o relevo, o solo e a água, para você plantar determinado produto, você vai depender desses fatores. Então, por exemplo, se você tem uma terra, né, você tem um terreno que ele tem um relevo, né, ou seja, ele tem algumas formas irregulares desse terreno, ou seja, o seu terreno é composto, por exemplo, de serras e montanhas. Então, perceba aí que o relevo ele pode dificultar e ele pode facilitar essa prática de agricultura. A mesma coisa o clima. Se você tem um clima quente, por exemplo, o clima da nossa região, então na nossa região deve ser plantado o quê? Plantas que consigam se adaptar em ambientes quentes. Por exemplo, se você trouxer uma planta lá do Canadá, que é extremamente frio, ou lá da Rússia, né, da Europa, e você trouxer para cá e plantar ela aqui, pode ter certeza que ela não vai se adaptar. Em pouco tempo ela vai morrer. E vice-versa é verdade também. Por exemplo, se você pegar uma planta daqui e levar lá para a Europa, para o Canadá, para a Rússia, plantar lá, pode ter certeza que ela também não vai se adaptar. Então, cada região climática, ela deve ter o quê? Ela deve ter suas plantas, né, sua vegetação própria. Por exemplo, por que a vegetação da região norte do Brasil ela é diferente da região nordeste? Porque lá chove bastante. Então, lá você tem plantas que conseguem se adaptar a bastante água, e aqui no Nordeste você tem plantas que conseguem se adaptar a pouca água. Tá? O solo, ele também vai ser determinante. Porque, digamos que você quer plantar, por exemplo, milho. Se você plantar em um solo que não é propício, em um solo que não é fértil, essa sua produção, praticamente você não vai lucrar nada. Agora, se você escolhe um solo bastante fértil, aí sim a sua produção pode ter certeza que ela será bastante significativa. E a água, ela também vai ser determinante. Porque você tem plantas que conseguem se adaptar com pouca água, já tem plantas que só conseguem se adaptar em locais que tem o quê? Que tem bastante água. Por exemplo, eu trouxe uma imagem aqui. Ó. Então, perceba que o relevo, ó, essas ondulações aqui, essas irregularidades na superfície, elas tanto podem facilitar como podem dificultar a prática da agricultura.
Então perceba que nesse caso aqui ela dificultou. Então o homem ele teve que gastar um pouco mais, né, com máquina para produzir isso aqui que a gente chama de terraceamento. A gente chama isso aqui de terraceamento, que é produzido, por exemplo, em serras, que é para você evitar a perda de solo e a perda de água. Perceba aqui, ó, que a água ela até consegue se acumular aqui, ó. Então com isso você mantém aí a umidade do solo. Aqui tem outra imagem, ó, por exemplo, a plantação de banana. Sim. A plantação de banana, por exemplo, a banana, ela é uma plantação que ela é típica de regiões quentes. Tá? Por exemplo, da América Central. A América Central tem climas tropicais, né? Um clima quente. Se você levar uma plantação de banana, por exemplo, para o Canadá, dificilmente essa plantação ela vai conseguir se adaptar por lá. Por quê? Porque lá é bastante frio, tá bom? Então, cada uma vegetação ela vai conseguir se adaptar em climas diferentes, tá bom? Aqui eu trouxe outra imagem que deixa eu passar aqui. Eu trouxe outra imagem que é a plantação de quê? A plantação de maçã. Então, a maçã ela é típica de regiões frias. Então, aqui, por exemplo, aqui no Nordeste, né, na nossa região, que é bastante quente. Se você pega um pé de maçã e planta no seu muro, dificilmente esse pé de maçã ela vai conseguir colocar aí bastante maçãs para você. Ela pode até chegar a colocar algumas, mas pode ter certeza aí que a produção dela não vai ser tão boa. Por quê? Porque ela é típica de regiões frias. E a nossa região aqui é bastante quente. Tá bom? Galerinha, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Algum comentário? Nada? Não. Continua suave? Não. Não? Sim. Continua suave? Sim? Não? Sim. Ok, então vamos adiante. Tá bom? Já sabe, qualquer dúvida, é só perguntar. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre sistemas de produção. Então, a gente vai entender que tem dois modos de produção. Tem o modo de produção extensivo, tá? Produção extensiva, por exemplo, agricultura extensiva. Então, você tem o que aqui? Ó? Maior emprego de mão de obra, uso de técnicas e equipamentos mais simples e tradicionais, baixa mecanização e utilização de agrotóxicos. E vai ter também baixa produtividade. Então, perceba, ó, você aqui está vendo nessa imagem uma plantação, e você percebe aí que tem bastante pessoas trabalhando nessa plantação, né? Então, você percebe aí que essa plantação, nela não foi adotada aí quase nenhuma tecnologia, quase nenhuma máquina. Isso, então, essa produção aí, na qual requer muita mão de obra humana, ela é o quê? Ela é uma produção extensiva. E a gente vai ter a produção intensiva, que vai ser o oposto da extensiva. Preste atenção. Então, veja só. Se na produção, veja como é fácil de compreender. Se na produção extensiva, a gente tem aqui, ó, a não utilização da máquina, né? São utilizadas técnicas rudimentares, técnicas tradicionais, requer bastante mão de obra humana. Na produção intensiva vai ser o oposto. Ou seja, tudo aquilo que não é utilizado na produção extensiva vai ser utilizado na produção intensiva. Então perceba aqui, ó, menor emprego de mão de obra, amplo uso de máquinas, insumos químicos, fertilizantes, agrotóxicos, técnicas modernas de manejo de solo, seleção de sementes, né? E elevada produtividade. Então perceba que as características da produção extensiva, ela é diferente da
produção intensiva. Basicamente, a característica de uma é o oposto da outra. Ok? Seguindo aqui, essa produção, ela tanto pode ser familiar, como ela pode ser comercial. Presta atenção aqui. A produção familiar, praticada em pequenas propriedades, né, familiares, utiliza técnicas simples ou tradicionais. Apresenta baixa produtividade, com objetivo alimentares, e o excedente pode ser comercializado. Então, isso são as características da agricultura familiar. Com relação à agricultura comercial, perceba aqui, ó, praticada em grandes propriedades, veja que é o oposto da familiar. Praticada em grandes propriedades, utiliza técnicas modernas, máquinas, apresenta alta produtividade, com objetivo comerciais em âmbito nacional e internacional. Então, perceba que a produção familiar é aquela produção, né, cuja tem características diferentes da produção comercial. Deixa eu perguntar um negócio aqui a vocês. Essa produção aqui, onde eu estou circulando aqui agora, essa produção aqui, ela é uma produção familiar ou ela é uma produção comercial? E aí, pessoal? Vamos lá, gente? Essa produção que eu acabei de circular, ela é uma produção familiar ou ela é uma produção comercial? Acho que é familiar. É uma produção familiar. Preste atenção aqui, ó. Praticada em pequenas propriedades familiares, utiliza técnicas simples ou tradicionais, apresenta baixa produtividade com objetivo alimentar e o excedente pode ser comercializado. Sim, Ellen? Eu queria saber se essa número está travando um pouco, às vezes. Pessoal, está travando para todo mundo? Não. Não? Então, Deve ser minha conexão. Então deve ser a conexão. Ok, então veja só. Essa imagem aqui, ó, ela está relacionada com a produção familiar, a agricultura familiar, tá bom? Agora, essa imagem aqui, ó, que eu estou circulando, ela se refere à agricultura familiar ou à agricultura comercial? Agricultura comercial. A agricultura comercial. Tá bom? Então, perceba como é simples de compreender. Quando você está falando sobre produção extensiva e intensiva, as características elas vão ser opostas. A mesma coisa aqui, ó, na agricultura familiar e comercial. A produção extensiva está relacionada à agricultura familiar. E a produção intensiva está relacionada com a agricultura comercial. Ok? Gente, alguma dúvida até aqui? Podemos seguir adiante? Sim. Podemos ir adiante? Ok, então vamos lá. Vejam só. A gente vai falar agora um pouquinho sobre empresas agrícolas e agroindústria. Então, veja só. No campo, a gente pode ter empresas agrícolas. Professor, como assim? Veja só. Digamos que o seu pai ele tem uma fazenda e nessa fazenda ele produz, por exemplo, cana-de-açúcar. Então, ele precisa de trabalhadores e ele precisa registrar esses trabalhadores. Para ele registrar esses trabalhadores, essa fazenda ela tem que se tornar uma empresa. Tá bom? Então, perceba que em empresa agrícola, a gente pode ter como exemplo uma fazenda. Você pode ter uma fazenda no campo, uma fazenda grande no campo.
ela pode produzir a pecuária, o boi, o caprino, o ovino, ou pode produzir a agricultura, cana-de-açúcar, soja, o milho, e ela pode se tornar em uma empresa agrícola, tá bom? E no campo, a gente vai ter também as agroindústrias, ou seja, são indústrias, né, são indústrias localizadas no campo. Por exemplo, essa imagem que eu trouxe aqui, ó, você tem aqui a imagem, então você tem aqui ó, a produção da cana-de-açúcar, e lá ao fundo você tem o quê? Lá ao fundo você tem a usina. Então, essa matéria-prima que é produzida aí no campo, aí mesmo ela vai ser transformada. Então, essa cana-de-açúcar, ela posteriormente vai se tornar em álcool, ela vai se tornar em açúcar, ela vai se tornar, por exemplo, em rapadura, tá bom? Então, professor, qual é a diferença da empresa agrícola para a agroindústria? As agroindústrias, os produtos, eles vão ser transformados, eles vão ser produzidos lá no campo mesmo, tá bom? Diferente das empresas agrícolas, ou seja, você tem uma fazenda lá de plantação de soja, então você planta essa soja e você vende. Só um minutinho que eu peço, mas já pode ir colocando já, tá bom? Então, a diferença de empresas agrícolas é que a empresa agrícola, ela apenas vai produzir. Já a agroindústria, ela vai produzir e vai transformar essa matéria-prima em algum produto. Tá bom? Seguindo aqui, a gente tem aqui, ó, a gente viu há pouco, não é isso? Que a agricultura, ela pode se dar de forma extensiva e de forma intensiva. Isso vai se dar também na pecuária. Então, perceba aqui, ó, a pecuária extensiva vai ser o quê? Vai ser aquela pecuária na qual você não vai precisar muito de mão de obra. Você não vai precisar de máquina, por exemplo. Ou seja, a pecuária extensiva, o gado ele é criado solto lá na fazenda. Você compra a sua fazenda, você solta o gado, você cria ele solto, ou seja, essa produção ela é uma produção extensiva. Agora, a produção pecuária intensiva, ela vai ser o oposto. Ou seja, você vai criar o seu gado confinado no coxo, tá bom? Só se alimentando e sendo observado pelo veterinário, tá bom? Esse gado aqui, ó, dessa produção intensiva, ele não circula livremente na fazenda, ele fica apenas preso. Diferente de quê? Diferente da pecuária extensiva, na qual o gado ele é criado solto dentro da fazenda. Tá bom? Gente, alguma dúvida aqui? Não? Estou percebendo aqui que Stephanie Santos levantou a mão. Stephanie, quer falar alguma coisa? Não, professor, foi porque eu ia botar meu nome no bate-papo, aí Ok. eu me enganei. Tranquilo. Então, vamos lá, gente. Então, a gente conclui aqui a explicação desse conteúdo. Tá bom? Deixa eu só ver a nossa aula aqui, ela termina de 9h30, não é isso? Então, quando for lá no terceiro momento, aí vai ter a orientação para que vocês estejam realizando uma atividade durante o nosso momento ao vivo, tá bom? Deixa eu observar aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que todo mundo já colocou o nome, não é isso? Vamos lá. Então, se tem alguém aqui que ainda não colocou o nome, tá bom? Coloca lá, por favor, o nome, para que eu possa estar encerrando esse nosso momento aqui. Então, vou aguardar aqui um tempinho. Vamos lá. Pessoal, alguém falta colocar o nome? Hein, gente? Todo mundo já colocou o nome? Sim. Acreditando que todo mundo já colocou o nome, então eu vou encerrar esse nosso momento aqui. A gente retorna de 9h40, tá bom? 9h40, com o mesmo link. Aí vocês vão realizar uma atividade durante o nosso momento ao vivo. Combinado? Então, tchau, tchau. Até daqui a pouco, se Deus quiser.
Valeu, valeu. Fui.